Jeremias, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. No mês de Nissan, quer dizer Abib, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, na hora de servir ao rei, nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Você sente? Dê uma glória a Deus. Adoração é livre. Amém? O Espírito Santo de Deus está andando, pairando sobre este lugar, nos movendo, nos levando a adorar esse Deus que é vivo e poderoso. Vivo e poderoso. O livro de Neemias, ele é um único livro, um único compilado. Se não fosse a divisão dos livros hoje, seria um único livro, junto com Esdras. Esdras, ele restaura o coração, exatamente nesse lugar onde nós estamos agora, adorando o Senhor, porque não há uma divisão entre o louvor e a palavra. Nós começamos a adorar lá na nossa casa, entramos nesse lugar adorando, louvando e adoramos, e a palavra está sendo ministrada, e nós sabemos de onde está vindo do trono do céu, e continuamos adorando a esse Deus vivo e poderoso, enquanto ouvimos, o Espírito Santo nos enche, e continuamos adorando, enquanto o Senhor nos enche, a nossa boca, ela não aguenta ficar parada e fechada. Nós damos glória, damos aleluia, porque o nosso ser, o nosso coração já foi restaurado pelo Senhor. Assim como a restauração do coração, ela acontece em Esdras, em Neemias, a construção da proteção do muro, em Esdras, a restauração da essência, a restauração do nascer de novo, do coração, e em Neemias, o muro. Você já foi restaurado por Deus, você já nasceu de novo, então o teu coração já foi restaurado, já há um lugar de adoração, e exatamente nesse lugar de adoração que habita o Senhor Jesus. Ele habita em você, porque em você o Senhor já fez um jardim secreto. Você é um adorador na essência. A tua vida, importa se está com problema ou sem problema, você aprendeu a ser um adorador. Por quê? Porque você é um jardim secreto. Com problema ou sem problema, você adora. Se você chora para adorar. Se você chora para adorar ao Senhor Deus vivo e poderoso. Se você ri para adorar ao Senhor vivo e poderoso. Se perguntam para você por que você está chorando, você está chorando porque você tem um Deus vivo e poderoso. Se está sorrindo, é porque tem um Deus vivo e poderoso que te restaura, que te sustenta, que te levanta. A vida humana não é ausência de problema enquanto estivermos nessa terra. Falo aos filhos. Esdras restaura o coração. Por quê? Por causa do pecado dos filhos, por causa do pecado do povo. 70 anos de cativeiro foi destinado ao povo de Israel. Jeremias vai profetizar, Jeremias capítulo 25, Jeremias vai dizer: será devastado, vou tirar a alegria, vou tirar o cântico, vou tirar a alegria da noiva e do noivo, tudo ficará em ruínas e será levado ao cativeiro. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor Deus do céu, desobedeceram àquele que é vivo e poderoso. E levou 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro.
Por que está profetizado em Jeremias? Para que você saiba hoje que não é um livro qualquer. Para que você saiba hoje que mesmo que estejamos nessa terra, mesmo que a nossa vida já foi salva, ainda esperamos a transformação do nosso corpo com o Senhor vindo em glória. Estamos aqui, a vida é humana, nós temos Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos dar sustento, mas a Bíblia está mostrando que foi profetizado muito antes, por causa da rebelião do povo, por causa do pecado do povo. O povo padeceu, a cidade que era gloriosa, que era o coração de Deus na terra, ficou totalmente destruída. O altar onde não se pisava com pecado, o altar onde só o sumo sacerdote entrava, o altar que só podia pisar um homem uma vez no ano, aquele pátio exterior do templo, aonde o judeu podia ficar, nem a mulher, coitado da mulher nesse tempo, a mulher não podia ficar. Ou seja, um lugar santo, consagrado para aquele tempo, onde o ouro foi feito para a construção, o bronze, a seda, aonde o Senhor falava face a face com o homem, um lugar sagrado, um lugar protegido, um lugar onde tinha muros, intransponível. Por quê? Porque o próprio Deus era a proteção daquele lugar, porque o próprio Deus é o guarda daquele lugar. Ei, em uma hora, tudo foi devastado, tudo foi destruído. Por quê? Porque o povo pecou. 70 anos de cativeiro, homens morreram, mulheres morreram, crianças morreram, tudo ficou queimado, desolado, destruído, levado para o cativeiro da Babilônia. Por quê? Porque pecamos. Porque pecamos. É a consequência do pecado. Mas Deus nos traz aqui nessa noite para dizer para você que Ele ainda tem o controle, que Ele ainda tem o controle, e é por isso que você está aqui nessa noite, que Ele ainda tem o controle. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque assim como foi profetizado por Jeremias, e Jeremias sofreu por isso, um homem estava no cativeiro da Babilônia, um homem estava no cativeiro da Babilônia. E quem é esse homem? O nome desse homem é Daniel. Daniel, e Daniel capítulo 9 está profetizado, e Daniel vai dizer assim: eu estava lá no cativeiro da Babilônia, mas o Senhor me fez entender que o período da destruição e desolação do meu povo, ele ficaria apenas por 70 anos. Por que, pastor, 70 anos? Pergunta para alguém do seu lado, para eu poder dizer para você. Pergunte assim: por que 70 anos? Por que estava determinado um tempo? Por que Deus deixou um tempo determinado? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que Ele não te colocou nesse lugar para te matar, mas é para te preparar e saber que você é alguém especial para Deus. Por isso há um tempo determinado. Por isso há um tempo determinado. Deus te guarda, Deus te protege. Você não é mais falho do que eu. Não cometeu mais pecado do que eu. E esses dias eu estava como um agente de avivamento, trabalhando. Trabalhando. Porque onde você estiver, você é um agente de avivamento. Deus não te colocou naquele lugar por acaso. Não existe coincidência no reino. Existe a vontade do eterno. Onde Deus te colocou é céu na terra. Porque você é um agente de transformação. Agente de transformação. Porque o próprio... Se eu esquecer, minha esposa amada, me lembra de voltar nesse ponto, que eu estava trabalhando, eu sou um agente de adoração. Por quê? Porque Neemias, ele está... Agora, o povo já havia voltado para Jerusalém. Esdras já havia reconstruído, já havia restaurado o culto, a adoração. E aí Neemias vai perguntar: olha, como estão aqueles que voltaram? E é dito para Neemias assim: olha, lá está tudo destruído. A nossa cidade não tem muros. Está tudo destruído. De repente Neemias pensou assim:
E nem tinha como passar um zap lá para Esdras. Não tinha como passar a mensagem. Esdras, chegou bem aí? Como é que tá? Neemias está com a expectativa, porque Esdras volta, o povo volta, e a restauração do culto é restaurada. A essência, o coração é restaurado. E Neemias está preocupado. Como é que está a nossa Jerusalém? E alguém diz, olha, o culto foi restaurado. Eu vejo assim uma pessoa, como se eu olhasse para uma pessoa, é dizer assim, olha, se salvou, está salvo, mas ainda tem muita coisa por fazer, ainda tem muita coisa para trabalhar. E alguém olhar para você, Rafael, Alan, olhar para mim e falar assim, ó, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para trabalhar. E alguém chorar por mim, sabe? É alguém olhar para você, Tayara, e falar assim, nossa, como está bem, mas ainda tem muita coisa para trabalhar, vamos trabalhar junto. Neemias, ele sente a dor. E aí eu faço questão de ler esses 4 versículos, porque Neemias não está em qualquer lugar. Homens morreram naquele cativeiro. Neemias está onde Deus deseja que ele esteja. Onde que Neemias está? Servindo, ou melhor, provando. Toda a comida que passa para o rei, antes passa por quem? Por Neemias. Alguém pode até dizer que ele era o copeiro do rei. Quem diz que é copeiro do rei é aquele que inveja o teu lugar. Alguém podia dizer, é apenas copeiro do rei. Saiu da cidade dele para ser copeiro do rei. Alguém pode dizer, olha, é somente o copeiro do rei. Aí ele está numa igrejinha, é apenas uma igrejinha. Ou ele está numa célula, é apenas uma célula. Ah, esse serviço que ele fez aí é pequeno. Esse serviço que ele está fazendo aí, daqui a pouco vai ser destruído. Não tem mais jeito. Mas o céu está olhando, não, ele não. Ele não. Ele é o homem mais importante nesse castelo. É através dele que eu vou usar para salvar, para curar, para restaurar uma geração. Aos olhos dos homens, Neemias é o homem mais importante depois do rei. Ninguém vai botar alguém que não tem confiança. Eu estou desconfiado que essa água tem veneno. Bebe aqui, Neemias. Pastor, mas se Neemias morrer, se Neemias morrer, o rei não gosta dele, então. Querido, na vida humana nós temos riscos, amém? Se morrermos é para a glória de Deus, se ficarmos vivos é para a glória de Deus. Mas ninguém coloca do teu lado alguém para provar tua bebida, ao ponto de você morrer ou não. Ninguém coloca do teu lado alguém que você não confia. Só coloca do lado quem nós confiamos e entregamos a vida ao ponto de dizer, olha, se você beber, eu bebo. Se você beber, eu bebo. Meu Deus, que forte isso. É esse homem, com tamanha consideração do rei. Quem deu essa consideração? O próprio Deus. É esse homem que está ao lado do rei. Aonde você está é um lugar estratégico. Meu Deus, aonde você está é um lugar estratégico. Alguém pode dizer que não é nada, não está acontecendo nada, mas é um lugar estratégico. Você é um agente de adoração e está salvando uma geração. Você é agente de adoração e está salvando uma geração. Você, quem crê, quem acredita, dá glória a Deus, dá aleluia, porque eu entendo essa palavra plenamente. Somos agentes de adoração, aonde nós estamos, o que somos. Então corre como a coça, querido. Não deixe os pequenos problemas paralisar quem você é. Se posiciona. Não importa o que aconteceu, Deus ainda está no controle. Deus ama a sua vida, ama a tua história. Eu sei que você é um agente do céu.
sei que você é um agente do céu. É esse homem que está ao lado do rei. No semblante dele, Rafa, é triste. É de tristeza. Por que aquele homem morreu? Porque não pode entrar na presença do rei com semblante caído, triste. Mas a vida daquele homem não importa mais, porque ele tem um chamado. Sabe, ele tem um chamado. E o rosto está entristecido ao ponto do rei dizer: você nunca entrou na minha presença desse jeito. Você não está doente porque o teu rosto está assim. E o próprio rei disse: só pode ser doença da alma. Só pode ser tristeza na alma. Que o Senhor, flamenguista, né? Não, do lado. Como é que é o seu nome? Eu esqueci, desculpa. Qual? Kaique. Kaique, como é que é o nome desse moço do lado aí? Aí, Kaique, vê se o Cristo não é bonitão. Sério, vê, olha aí. É bonito esse homem. E todo dia que chega, aí. Todo dia que chega, hein? É Christian, né? Cristo. Aí. Ninguém tem nome de Cristo, filho. Não é a gente, mano, é a gente do céu. Cristo, toda vez que você entra aqui, está mais bonito. Por quê? Porque o Espírito Santo formoseia o seu rosto. E tem sempre um jovem com você, tá vendo isso? Imagina, Deus te dá alguém para cuidar da sua vida, alguém que chora por você, alguém que fica triste por causa de você. Já pensou nisso? Alguém que olha para você e fala assim: poxa, eu sabia que ele ia dar certo, por que ele pegou esse caminho? Sabe, é você olhar para um filho e falar assim: ele está rebelde, mas ele é meu filho. É você olhar para um filho e dizer assim: não pega esse caminho, cabeção. E o cabeção vai lá e pega. E aquele que te ama vai continuar olhando para você e chorando, porque sabe que você é uma potência na mão do Senhor. Ele te conhece, sabe? Por que está pegando esse caminho? Não, por aí não. Calma, se preserva. Não precisa disso, se preserva. Não entra por aí, para. Ei, isso aí é passageiro. É prazer passageiro. Não vale a pena, sai daí. Sai daí, sabe? Ah, como eu queria ter tido alguém nos meus 19 anos, 20 anos, que pegasse na minha mão com força e dissesse: não vai por aí não. Não vai por aí não. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Não importa o que você viveu, todo o mal que você viveu, Deus vai transformar isso em bênção, para você ser um agente de cura para alguém. Você vai ter autoridade de falar naquilo que a pessoa vai precisar. Por que viveu aquilo? Deus te tirou do vício, Deus te tirou da prostituição, tirou do lodo, te colocou para sentar com os príncipes. Tudo que você viveu, que precisava ter vivido, Deus vai fazer daquilo uma cura para a pessoa. Mas eu lembro, Roberto, minha esposa, que eu estava trabalhando há pouco tempo, sentado junto com uma mulher que trabalha junto, às vezes, com a gente lá. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, sabe, uma mulher criada no Evangelho, crente, casada, mãe de filhos, que sempre viveu na igreja. Ela disse assim: olha, tem hora que eu fico meio assim, porque todo mundo tem uma experiência, todo mundo passou por coisa nessa vida que hoje Deus restaurou, e
tem algo para contar. Vocês contam essas histórias aí, eu vejo que há uma autoridade, porque vocês viveram aquilo, e Deus restaurou vocês. Sabe o que ela estava chorando? Disse assim: eu sempre fui da igreja, cresci na igreja, não sou ex de nada, acho que não tenho autoridade para falar sobre nada. Naquela hora Deus me usou naquele lugar e disse assim: pelo contrário, deixa eu te dizer uma coisa, tem uma multidão aí fora precisando olhar para mim, e eu vou dizer para ele: sai da prostituição, porque Deus me tirou de lá, eu sei que é possível sair. Sai do vício de pornografia, porque Deus me tirou, é possível sair. Sai desse lugar onde você acha que a vida mundana é prazerosa. Sai desse lugar, porque prazer na presença de Deus. Eu estive lá e eu estou até hoje me deleitando na presença de Deus, com tanta saudade que eu fiquei. Se eu pudesse, nunca teria saído, porque melhor do que vir falar para Deus: Senhor, restaura o que eu tinha com o Senhor. Melhor do que falar isso é dizer: eu nunca perdi essa intimidade com Deus. Tem hora que a gente ainda pensa: Senhor, ainda não sou pleno como um dia eu fui. Por quê? Porque o pecado marca a nossa vida. E eu disse para aquela menina assim: tem uma multidão precisando ouvir isso de mim, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus estava falando comigo esses dias, que tem uma geração inteira precisando ouvir de você uma coisa: não precisa ir viver o mundo, seja preservado por Deus. O que você quer para um filho? Que o teu filho caia na desgraça para depois ser restaurado? Claro que não. O que Deus quer para nós? Que sejamos preservados. Você lembra na nossa infância, André, quando você ia se meter numa conversa de adulto, o que teus pais diziam para você? Sai daqui, moleque, isso aqui é conversa de adulto. Por que conversa de adulto? Porque criança não tem maturidade para ouvir certas coisas. Criança não tem maturidade para ouvir sobre sexo. Criança não tem maturidade. E tudo isso as nossas crianças ouvem hoje. Por quê, pastor? Porque não há mais preservação. A geração não é mais preservada. E tudo que Deus deseja é preservar. Por que preservar? Porque cresce sadio. Por que preservar? Porque cresce forte. Como assim, pastor? Se uma criança tiver contato com aquilo que não precisa antes do tempo, já cresce torto. A sexualidade antes da hora vai distorcer, vai dar problema, vai trazer complicações. E o que Deus quer? Que a geração seja preservada por Deus. Deus vai pegar o teu problema, aquilo que você viveu, e vai transformar em bênção, porque Ele é Deus. Mas Ele quer que você, eu ouço a oração do Rafael aqui pelas crianças, e é exatamente isso que Deus deseja. Que essa geração não conheça o mundo, mas o mundo conheça essa geração que Deus está levantando preservada. Eu quero profetizar que os teus filhos estarão preservados. Não vai precisar viver o que você viveu e hoje está vivendo. Preservados por Deus. Preservados por Deus. Que é muito melhor estar preservado por Deus. E eu disse para ela, para encerrar esse testemunho: se levante e comece a dizer para eles: você não precisa conhecer o mundo, olha para mim. Sabe por quê? Porque tem sempre tem um linguarudo. Se a gente vai ler aqui capítulo 2, não vai dar tempo. Neemias, ele chega lá em Jerusalém, ele já está levando consigo provisão. É alguém que já sabe o que vai fazer, e Deus vai fazer grandes coisas. Sabe, é você chegando na vida de alguém, a pessoa está toda destruída, mas você já está chegando e já sabe o que Deus vai fazer, amém, queridos? Neemias, olha, deixa eu falar de novo, aquela nota que quase saiu aí, ó.
Você está sendo colocado no lugar para cuidar de alguém que está totalmente destruído. A pessoa não sabe, mas você já sabe o que Deus vai fazer, amém? Ó, viu como é que o amém foi? Ó, Deus vai levantar você para cuidar de uma família, de uma casa, dessa geração. A pessoa está destruída, a geração está destruída, mas você sabe o que Deus vai fazer, amém? O baterista foi arrebatado, eu sei. Os bateristas sempre são arrebatados. Agora eu me perdi de vez. O que tu faz é muito importante. Amém? Você ouviu isso? O que você faz é muito importante. Tem alguém que olha pra gente hoje, Roberto? Eu vou falar dos linguarudos, espera aí, mas não é isso não. Calma que eu vou falar dos linguarudos. Tem alguém que olha pra gente hoje e fala assim: olha lá, é pastor. Eu sou pastor não, gente. Eu sou servo de Deus. Eu estava conversando com o Rodrigo, não foi, Rodrigo? Não, Gabriel. Eu falei com o Rodrigo, foi outra coisa. Eu falei com... Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Trabalhando? Eu falei, Gabriel, assim, Gabriel, olha só. Hoje você está aqui trabalhando, eu estou aqui trabalhando. Deus me levantou como pastor, mas me pegou assim, trabalhando. Porque Deus não levanta quem está parado. Deus só levanta quem já está trabalhando. E nunca mudou nada, nós somos assim. Quando chegamos aqui, né, Fernando? Tinha aquele terreno aqui do lado, a Roberta chegava catando copo. Lembra da Roberta catando copo? Tem gente que esquece isso, mas só estou falando para te lembrar. Por quê? Porque Neemias chega, agente de transformação. Ele sabe o que Deus vai fazer. Aí, ele chega num portão tudo destruído, lá em Jerusalém. Chega em outro lugar tudo destruído. E ele já está levando com si a provisão que Deus deu para reconstruir o muro. Por quê? Porque reconstruir o muro só é finalidade quando se tem o que proteger. E o ponto é esse: até que o muro nos una. Por quê? Porque nós só vamos construir muros de olhar para o Rafael e dizer assim: Senhor, guarda o Rafael, protege o Rafael, cerca com os teus anjos. Nós só vamos construir muros quando percebermos que há algo de bom para proteger. Só se levanta muros aonde tem algo de valor. Só se protege quando tem algo de valor. Só se cuida do filho quando percebe que há algo de valor. Ah, vou viver minha vida. Não vou não. Vou cuidar do meu filho porque tem algo de valor aqui. Eu não estou aguentando mais, o problema é seu, ninguém mandou ser pai. Agora vai trabalhar, vai cuidar do teu filho. Vai chegar em casa, ele falou, não tem ouvido, voando para lá e para cá, não fica quieto, vai fazer, eu vou fugir. Não vai fugir não, ninguém mandou você ter filho. Agora assume a tua responsabilidade. Só se levanta muro aonde se vê valor. Eu não aguento um homem. Tão bonito hoje. Eu não aguento um homem que trai mulher. Eu não aguento mulher que trai homem. Mas pensa numa pessoa que não dava para nada, era eu. E quando estava lá, largado na vida, eu dizia assim: quando eu casar, eu vou ser homem de uma mulher só. Quem estava dizendo era Deus na minha vida. Perdido, largado lá, solteiro, convicto. E eu dizia: quando eu casar, eu vou ser homem de uma mulher só. Porque se eu não olhar para minha casa, não ver nada de valor, eu não tenho que proteger. Como é que se protege? Se protege com santidade, se protege preservando, se protege guardando, se protege dizendo: você é valiosa para mim e eu tenho um Deus poderoso que vai me preservar e eu vou manter essa casa preservada. Quando perguntarem quem é o pai do Isaac, alguém vai dizer: aquele homem é santo. Quando perguntarem quem é o pai, o marido da Roberta, vão dizer: aquele homem é homem de uma mulher só. Eu quero declarar sobre a sua casa, amém? Sobre a sua vida, que a santidade de Deus
está preservando a sua casa. Ah, Samuel, eu quero que Deus me proteja para guardar a tua casa. Fazer um muro. Olhar para o Samuel e dizer: Senhor, guarda, faz um muro. Rafael, faz um muro. Tayara, vamos fazer um muro. Vamos proteger aqui. Lá fora está difícil, mas aqui dentro tenho que se proteger. Tenho que se preservar. E a hora que Deus tem que falar para a gente assim: está rindo por quê? Era para estar chorando, lamentando. Sabe? Porque é no choro, no lamento que Deus restaura. Neemias entrou com aquele rosto triste. Deus enviou ele para restaurar muros onde se havia algo valioso. Deus está levantando a tua história, a sua vida, para você começar a levantar muros nessa geração. Essa geração será curada pelo Senhor Jesus. Só quem acredita nessa palavra, querido. Eu não pedi a Deus para ser pregador. Deus me fez pastor. Eu quero é que levantar uma geração santa ao Senhor. Eu quero ser uma tocha de avivamento para o Senhor Jesus. Se Esdras trabalhou para o Senhor, se Neemias trabalhou para o Senhor, eu só tenho uma coisa para fazer. Pastor, para com essa história. Está parecendo propaganda política. Não, querido, estou aqui há 10 anos. Estou aqui há 10 anos entregando a minha vida para o Senhor. Com dor ou sem dor, com luta ou sem luta. Mas por quê? O Senhor ia falar dos fofoqueiros. Não, eu ia falar dos fofoqueiros não, gente. Ia falar dos linguarudos. Porque lá no finalzinho, Neemias vai olhando, está tudo destruído. Até o versículo 18 do capítulo 2. Põe aqui para mim, por favor. Neemias 2, 19. 18, Neemias está olhando, está tudo destruído. E ele sabe que vai fazer algo de Deus. Ele sabe que vai fazer algo forte. Sabe, Deus te levanta. Deus vai te usar. Você sabe que Deus vai te usar? Versículo 18. Encerra essa caminhada de Neemias olhando os escombros. Mas Neemias está olhando os escombros, dizendo assim: Deus vai fazer, Deus vai levantar. Já me entregou provisão, já me entregou força, já me entregou santidade. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Eu estou olhando para esse jovem. Eu vou falar do Rafael de novo. Ó, guarda a vida do Rafael. Tem gente que é ciumento, não gosta de ouvir falar o nome de ninguém. Eu vou falar novamente. Grande trabalho está sendo feito no jovem. Alguém só vai se importar quando for o teu filho que estiver lá, eu sei. Tem gente que assim, só se importa quando chega a nossa vez, né? Só quando ela aperta em nós. Quando for o meu filho que é jovem precisar de uma igreja, vai lembrar que aqui tem. Porque tem gente que só gosta de reclamar. Não ajuda em nada, mas só reclama. Eu queria que Sambalat e Tobias chegasse aqui e perguntasse para Neemias assim: Neemias, qual é a grande obra que você vai fazer? Deixa eu participar. Pastor, mas esses homens nem eram judeus. Eu conheço também mulher que não era judia, chamado Raabe, que participou da obra do Senhor. Eu conheço também um rei que também não é judeu, mas é persa, é Ciro, que Deus usou. Ué, mas sempre vai ter murmuradores. Sempre vai ter problema. Isso não é problema para a gente. Porque nós temos um Deus vivo e poderoso, amém? Você está entendendo que Deus está te levantando para fazer uma grande obra? Esdras restaurou o coração. Neemias agora está restaurando muros. Um dia eu vi esse lugar todo destruído, desolado, Messias, mas Deus levantou líderes de célula, Deus levantou líderes desse lugar, Deus levantou líderes para trabalhar dia e noite sem cessar, para orar, para guardar, para proteger. E hoje eu já estou vendo corações restaurados, hoje eu já estou vendo famílias restauradas. Tem família restaurada aqui? Quem crê nessa palavra? Meu Deus, será que só eu que acredito nisso? Amém? Tem família, tem almas restauradas, tem vida restaurada. Amém, Rafa? Muita gente trabalhou aqui, Rafa, eu lembro do teu nome todos os dias para falar com Deus, Senhor. Ela trabalhou muito. Eu não é, Roberto? Ei, muita gente trabalhou aqui.
Quantas trabalharam aqui? Quantas? Levante a sua mão assim, mas não levante com humildade não. Não seja tímido, levante a mão de verdade. Levanta, Maria. Não seja tímido não, Maria. Deus não te chamou para pequenas obras. O que você faz é muito importante. Levante mesmo, deixa a mão levantada e comece a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque agora é a hora da gente entender, Maria, que já há algo de valioso nesse lugar. E agora é a hora de guardar. Quem está entendendo isso? Então dá glória a Deus aí. Tem algo valioso aqui. Agora é a hora de proteger. Não é por nada não. Mas se alguém falar para você assim, vamos ali em tal lugar. Uma coisa que eu não gosto, Otávio, é quando me chamam, vamos ali aonde? Eu quero saber aonde é, com quem é. Porque tem lugar que é perigoso. Vamos ali, dá o endereço. Deixa eu ver como é que é. Tem lugar que não dá para ir. Se alguém te chamar, você vai, Lucas? Vamos ali? Então quando alguém te chamar agora, fala assim, ali aonde? Calma, querido. Estou fazendo uma grande obra que Deus me levantou para fazer. E essa obra tem endereço, é aqui, ó, nesse lugar, nessa casa. Se perguntarem como é que está um jovem da tua igreja, tu diz assim, são os melhores jovens que eu já vi. Nunca vi nada igual. Se perguntar como é que está a consolidação da sua igreja, diga, eu nunca vi uma consolidação tão maravilhosa. Se perguntar como é que estão os casais da tua igreja, nossa, eu nunca vi casais tão bênçãos. Eu nunca vi líderes de casais tão abençoados. Por quê, pastor? Porque está na hora de levantar muros. Você vai ser morar de Tobias. Quem está entendendo isso? Quem é que vai morar no céu aqui? Quem é que Deus está levantando? Então é a hora de levantar muros. Muros de proteger. Como é que estão as crianças da tua igreja? Ah, pastor, não. As crianças, as crianças dessa igreja são as mais bem tratadas, as mais bem trabalhadas. Meu Deus, que igreja! Como é que é o culto lá na tua igreja? O meu culto, o quê? O culto lá na igreja, o povo já chega marchando, pulando. Nunca vi um lugar como aquele. É céu aberto. E na verdade está aberto, Samuel. Na verdade está aberto, porque Deus já levantou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agentes de adoração. Meu Deus, fica de pé. Comece a adorar a Deus. Apague essas luzes. Comece a dar glória a Deus.